Fala pessoal, tudo bem? Emily aqui. Nesse vídeo eu vou te falar alguns critérios que você deve levar em consideração quando estiver escolhendo uma ação para comprar. Qual que é o checklist para adquirir boas ações? Ações de empresas realmente que valem a pena. Essas são 10 checklists, são 10 perguntas que você deve se fazer quando for analisar alguma empresa, alguma ação. Então, isso aqui vai te ajudar a ter clareza na hora de escolher qual ação comprar e qual ação não comprar. Isso vai te ajudar a escolher uma ação. Então, muitas pessoas têm dúvida: que ação que eu compro? Qual ação eu devo começar a investir? Quais os critérios que eu utilizo para poder adquirir alguma ação? Isso aqui vai te ajudar nisso. E é o seguinte, esse checklist, ele funciona de que maneira? Quanto mais sims tiver, mais possibilidade tem de aquela ação daquela empresa ser boa, ser realmente um bom negócio. Emily, esse checklist ele serve para adquirir qualquer ação, para qualquer situação, independentemente do momento que eu estiver, isso vai servir? Não. Esse checklist não serve para todas as situações de investimentos. Quais são as situações, né, que não se encaixa utilizar isso aqui? Nas situações em que você estiver fazendo ou você for fazer um day trade, que é você comprar e vender uma ação no mesmo dia, e também quando você for fazer swing trades, que seria operações de curto prazo. Por exemplo, você comprar hoje e daqui uma semana ou duas você se desfazer da ação, você vender essa ação. Então, aqui ele vai servir para você que quer adquirir ações no longo prazo. Então, você está disposto aqui a ficar, por exemplo, mais de um ano com essa ação. Você quer ter esses lucros com o passar do tempo. Você quer ver realmente essa ação crescendo, se multiplicando cada vez mais. A exemplo de investidores que fazem isso, nós temos, por exemplo, o Warren Buffett e aqui o Luiz Barsi, né? São dois grandes investidores que costumam utilizar essa estratégia de investir no longo prazo nas ações. Então, serve para que situação? Quando você for adquirir uma ação no longo prazo. Então, por que não serve, Emily, então, se eu for fazer um swing trade, um day trade? Nesse caso, geralmente se utiliza uma análise técnica ou que se chama de análise gráfica. Você vai analisar graficamente a ação e não fundamentalmente nesse caso. É claro que quando você vai fazer, por exemplo, o swing trade, você pode se perguntar, fazer algumas dessas perguntas aqui. Porque, por exemplo, se você adquirir uma boa empresa e você faz um swing trade com essa ação, se né, a operação que você estava planejando não der certo naquele momento, você ainda assim continua com uma boa empresa no seu portfólio, dentro do seu patrimônio, né? Então, é sobre investimentos no longo prazo. Esse checklist se trata, então, para ações que você vai adquirir, você vai ficar aí um tempinho mais interessante com ela. Então, vamos começar. Pega um papel e uma caneta, porque eu vou falar aqui, você pode anotar. Para quê? Você colocar, de repente, em um bloco de notas, aí no seu celular, em uma planilha, no seu computador, para quando você for analisar as ações, você vir e recorrer a esse checklist. Com certeza esse checklist vai te ajudar de alguma forma a verificar se isso se trata, se aquele investimento, se aquela empresa se trata de uma boa ação ou não. Obviamente que existem também outros fatores a serem levados em consideração, como por exemplo o caso de você entender qual o valor de patrimônio que você tem, vai depender também disso aí. Você precisa analisar todas essas questões. Mas quanto mais sims essas perguntas tiverem, mais possibilidade tem de ser uma boa empresa, de ser uma boa ação. Fechou? Então, olha só. A primeira coisa é o seguinte: essa empresa, ela dá lucro?
Se ela ainda não dá lucro, ela é uma startup? Geralmente, principalmente ali as empresas, startups, empresas de tecnologia, elas inicialmente não dão lucro. E tá tudo certo, porque geralmente elas geram um valor grande para a sociedade e com isso elas captam dinheiro e elas crescem dessa forma. Mas aqui, empresas físicas, por exemplo, é importante que essa empresa gere lucro. Então, se você vai lá e analisa uma empresa e vê que essa empresa está há vários semestres, vários trimestres dando prejuízo dia após dia, quer dizer, eu acho que ela não se trata de um bom negócio, não se trata de uma boa empresa. Como eu falei, a não ser que ela seja uma startup. Segundo, ela tem aumentado os seus lucros nos últimos anos? Se essa empresa, com o decorrer dos anos, tem aumentado significativamente, ou aumentado mesmo que de pouquinho em pouquinho, sempre vem aumentando os seus lucros, os seus ganhos, isso tem grandes chances, né, de ser uma boa empresa, porque ela está fazendo o seu capital crescer dia após dia. Isso é muito bom. É claro que aqui a gente pode levar em consideração, pessoal, o seguinte: pode ser que haja períodos, exceções, em que a empresa gerou de receita, gerou de lucro menos do que o esperado. Exemplo, essa questão da pandemia. Muitas empresas tiveram uma queda aí no seu faturamento, mas que seja algo, que seja, né, uma exceção e não que seja uma regra ela sempre ficar naquela gangorra. Ah, em um mês eu tô num trimestre eu tô negativo, no outro tô positivo. Um trimestre negativo, outro positivo. Não, que seja mais ou constante ou que esteja realmente em crescimento. Quando nós falamos em análise fundamentalista, pessoal, o balanço financeiro da empresa, os dados financeiros, eles são como que as roupas que nós usamos. Então você olha para a pessoa, você vê a roupa dela. Nossa, que essa roupa aí, né, não tá muito legal não. Ou você bate o olho e você fala, ah, essa roupa aí, né, tá aceitável. Então o balanço financeiro, o que eu quero dizer assim, é uma das primeiras coisas que você bate o olho e vê. É uma das portas de entrada para você analisar uma ação, né? Então os balanços da empresa têm que estar ok. 3. Ela tem ou trabalha para adquirir várias fontes de renda? Tem empresas que só gera uma fonte de renda ou só sabe gerar dinheiro com um único produto, por exemplo. Isso não é tão legal. É interessante uma empresa ter múltiplas fontes de renda. Quando nós pensamos, por exemplo, em Magazine Luiza, ela agregou ali várias fontes de renda. Então, ela tem várias maneiras de distribuir o produto delas. Ela trouxe vários fornecedores pequenos para a rede dela. Ela adquiriu novas empresas para agregar ali no grupo. Então, veja que isso são maneiras, né, na verdade, de criar várias fontes de renda. A empresa, para uma boa empresa, né, ela vai saber ali como criar ou como levantar, ou criar novos produtos, criar novos serviços, enfim. 4. Ela é aberta à inovação? Eu acho que tem uma coisa que ficou claro para nós hoje, é que inovação precisa fazer parte de qualquer empresa. Não somente as empresas listadas na bolsa, né? Mas a inovação, ela é como se fosse um renovo da empresa. É a maneira como a empresa vai se portar no mercado diante de, por exemplo, alguma dificuldade, como ela vai se diferenciar. Então, tem muitas empresas que, apesar de estarem aí há alguns anos, elas são um pouco resistentes quando se fala em inovação, em fazer algo novo, né? E nós sabemos que as empresas precisam ser adaptáveis, elas precisam se adaptar ali, porque senão não há grandes chances dela não sobreviver. 5. Ela já foi precificada antes, bem acima do preço que ela está no momento? Essa empresa, por exemplo, ela já chegou a valer 20, 30, 50 reais, por exemplo, e hoje ela está na casa de 8 reais, 9 reais? Talvez seja aí uma oportunidade de você entrar, porque ela está um valor menor e ela tem chance de voltar ao valor que ela
esteve antes, né? Ela já esteve, como esse exemplo que eu estou usando, a R$ 20, a R$ 30. E se ela está a, por exemplo, R$ 8, tem chance sim de ela chegar em um valor maior. Quer dizer, Emily, então, que toda vez que eu ver uma ação assim, será um bom negócio? Nem sempre. Você precisa analisar, como eu falei também, os dados financeiros da empresa, o balanço financeiro dela. Fechou? E olha só, deixa o seu like nesse vídeo se você estiver gostando dele, se inscreva no canal também. 6. Essa empresa, né, ela está em um ramo ou em um segmento que dificilmente deixará de existir nos próximos 10 anos? Faça sempre essa pergunta. Veja qual que é o segmento do mercado que aquela empresa está inserido. E se pergunte, será que isso vai existir daqui 10 anos? Será que esse serviço que essa empresa oferece vai existir ainda daqui 10 anos? Entende? Algumas empresas, pessoal, é uma pena que eu não posso citar nomes, mas a gente percebeu que isso também está alinhado à questão da inovação. Se a empresa ela precisa ser aberta à inovação para poder se renovar e se manter perene com o tempo, né? Para se manter ali. Então, tem alguns segmentos que você vê que o serviço ele está ficando obsoleto. O serviço ele está sendo muitas vezes engolido pela tecnologia. Então, nem sempre as empresas vão existir, né? Muitas empresas aí não vão existir daqui 10 anos. Então, fique atento aí. Se pergunte, se essa empresa aqui que eu estou adquirindo, será que daqui 10 anos ela ainda vai existir? Responda isso. 7. Ela tem chances de se beneficiar com o crescimento de algum outro setor? Se a resposta for sim, provavelmente também é uma boa empresa. De que maneira isso funciona? Quando uma empresa ela cresce à medida que um outro segmento também cresce. Vamos pensar uma empresa que o ramo dela é a matéria-prima para produzir eletrônicos, ou para produzir celular, notebooks, né, fones de ouvido. Então, ela tem a matéria-prima disso, oferece, né, para as grandes construírem esses eletrônicos. Então, à medida que o ramo de eletrônicos cresce, essa empresa que fornece a matéria-prima também vai crescer. Então, é uma boa maneira de você, inclusive, achar oportunidades escondidas, porque muitas vezes a empresa só olha, por exemplo, para essa que produz os eletrônicos, mas esquece daquela que também está ali bem junto, crescendo junto, né? 8. Ela paga dividendos pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, essa empresa paga dividendos. Se essa empresa paga dividendos, é sinal de que ela está gerando lucro e ela está indo bem, obrigada. Então, isso também é um sinal. Inclusive, faz parte de quem quer adquirir empresas no longo prazo, essas empresas, é interessante elas gerarem dividendos para você, que de 6 em 6 meses essa empresa pague ali parte do lucro para você, para que você ganhe sempre ali, esteja pingando na sua conta um valor. E 9. Gera algum valor para a sociedade ou tem projetos com essa finalidade? Tem empresas que oferecem de fato valor ou elas sempre estão preocupadas em desenvolver projetos, por exemplo, sustentáveis, projetos de caridade, enfim, isso faz com que, de alguma forma, essa empresa aí gere valor para a sociedade. Muitas vezes, em alguns casos, a empresa não vai gerar lucro, mas ela gera muito valor para a sociedade. Quando a gente pensa, né, no caso das redes sociais, as redes sociais geram muito valor para as pessoas. Então, seria nesse sentido. Ou ainda, uma empresa que ela é conhecida aí por ser sustentável, algo nesse sentido, e a sociedade valoriza essa empresa muito por causa disso. Isso também impacta ela financeiramente, faz com que ela cresça mais. Finalmente, o 10º. Comparando o resultado dela com alguma concorrente do mesmo segmento ali,
do mesmo mercado que essa empresa atua, ela é precificada bem abaixo? Ou seja, essa empresa, na verdade, deveria valer mais? Quando você compara os critérios, quando você faz os critérios ali, comparando elas, os números são muito próximos um do outro, os resultados que aquela empresa oferece são muito próximos, mas ela está precificada abaixo das suas concorrentes, sem motivo algum. Então, provavelmente se trata de uma boa empresa também, porque ela tem números muito bons, mas mesmo assim está ali precificada a um valor inferior. Então, se você adquirir essa empresa, há grandes chances de que no decorrer do tempo ela venha te dar muito retorno, porque ela vai crescer mais. Então, pessoal, chegamos aí, são óbvio que existe também outros critérios, existem muitas outras questões que devem ser levadas em consideração. Mas eu quis trazer isso aqui porque eu acredito que pode te ajudar, pode ser um norte para você que está pensando em comprar algumas ações para deixar no seu portfólio, deixar ali na sua carteira de investimentos. Eu acredito que pode te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo o que você achou dele, se te ajudou ou não, se não fez diferença. E também se inscreva no canal, deixa o seu like. Um grande abraço, a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!